Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 850 do projeto Bíblia para Iniciantes com LP Machado. Vamos continuando agora, iniciando o capítulo 15 de Apocalipse. No último estudo, nós terminamos o capítulo 14 com a colheita do fim dos tempos. Uma colheita onde os anjos foram enviados com suas foices, para passar sobre a terra a foice e efetuar a colheita. Tanto a colheita boa do trigo, quanto a colheita ruim, do joio. São dois fins. A eternidade ao lado de Deus ou o lago de fogo e enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes. É importante sabermos disso, é importante sabermos que só existem dois destinos para nós, tá certo? E hoje nós vamos iniciar o capítulo 15, que fala sobre as últimas pragas, as últimas taças da ira de Deus. E não necessariamente isso tem uma cronologia, não é que isso vai acontecer depois da colheita, mas não se atenham a essa questão da ordem, em que as coisas aparecem aqui em Apocalipse, tá certo? Mas vamos ver o que João viu, qual foi a revelação de Deus para João neste capítulo 5, quando ele fala depois desta colheita, desta colheita do fim dos tempos, o que ele continuou vendo, as revelações, o nome desse livro mais apropriado seria Revelação, como em inglês, Revelation, que é a revelação de Deus para João. Em português foi traduzido para Apocalipse, foi nomeado Apocalipse, mas eu creio que o melhor título para este livro maravilhoso é Revelação, porque é revelação. E olha mais uma revelação aqui no capítulo 15. Depois disso, depois que ele viu essas coisas, essa grande colheita, a colheita do fim dos tempos, vi no céu outro sinal misterioso. Olha quantos sinais misteriosos ele vê no céu. Então ele fala misterioso porque ele vê, mas nem tudo ele consegue interpretar exatamente, de uma forma muito clara. É uma visão, é como você tem um sonho e você fica com aquele sonho, uma visão e você fica com aquela visão. Deus, o que quer dizer isso? Então é importante a gente saber disso também, muitas vezes as pessoas vêm com várias interpretações e são interpretações, a gente só vai saber exatamente a interpretação 100% correta quando acontecer, amém? Então vamos lá, capítulo 15. Depois disso vi no céu outro sinal misterioso, grande e espantoso. Eram 7 anjos com 7 pragas, que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. Ou seja, o fim da ira de Deus quer dizer que essa ira já começou, a gente já viu lá os 7 selos, as 7 trombetas, e é interessante depois eu vou fazer uma comparação aqui, explicar, porque tem a ver lá com as 10 pragas do Egito, tem a ver também com os 7 selos, as 7 trombetas e tal, mas a gente entende que o que aconteceu, nas 7 trombetas, foi um aviso. Aqui não, aqui já está acontecendo geral. Deus não vai poupar absolutamente ninguém com essas últimas, a não ser aqueles que não colocaram a marca, logicamente. Então depois disso, vi no céu outro sinal misterioso, grande e espantoso. Eram 7 anjos com 7 pragas, que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. Então vi o que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo. Vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem, isto é, o monstro cujo nome é representado por um número. Olha aí,
Vi as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem. Ou seja, gente, está mais do que claro que a igreja vai passar por este tempo da provação, da grande tribulação, da marca da besta. Imagina você passar por um tempo onde todas as pessoas serão obrigadas a colocar uma marca, senão não poderão comprar e nem vender. Quer provação maior do que essa? Quer provação maior do que você ter que abrir mão de todo o seu dinheiro? Olha aí, o próprio Jesus, ele traz isso com o jovem rico, né? Ele falou para o jovem rico, olha, vende todos os seus bens, dá aos pobres, vem e me segue. E ele foi reprovado. E da mesma forma, muitos cristãos, e ele era um cara que seguia os mandamentos, se dizia, né, um cara zeloso e tal. Quantas pessoas zelosas vão dizer não a esse chamado de Deus? Olha, não coloque a marca da besta. Abra mão de todo o seu dinheiro. Vem e me segue. Quantos vão dizer não a isso? Amém? Eu e minha esposa já passamos por esse chamado. Eu disse não durante 4 anos e meio. Não. É desafiador. É desafiador você dizer não a uma vida de muito dinheiro, como eu estava tendo, né? Empresário, crescente, uma vida financeira que eu nunca imaginei. E Deus fala, abre mão. Então foram 4 anos e meio de desobediência até que eu fui colocado ali numa situação onde eu tinha que dizer sim ou não. Não tinha outra escolha. E graças a Deus, literalmente, a minha esposa também, uma grande mulher sábia que orou, jejuou, eu acabei optando em dizer sim, né? Aonde eu estaria se eu dissesse não? Como eu creio que muitas pessoas, gente, foi muito desafiador para mim. E eu creio que vai ser muito desafiador, porque uma vida de riquezas, como eu estava vivendo, né? Andando com carrão, vivendo numa casa maravilhosa, melhor bairro, tendo dinheiro para viajar, tempo e etc. Então, é desafiador você dizer não para tudo isso. Então, o povo de Deus, olha aí, ó, as pessoas que conseguiram derrotar o monstro da sua imagem, isto é, monstro cujo nome é representado por um número, está falando da marca da besta aqui, ó. Elas estavam de pé, essas pessoas que conseguiram, que aceitaram, que responderam sim ao chamado de Deus, de abrir mão e de ir para os locais que vão ser refugiados, isso já está claro também aqui na palavra. Tá? Elas estavam de pé, perto do mar de vidro, e tocavam as harpas que Deus lhes tinha dado. Olha aí, olha que cena maravilhosa, um mar, né, de vidro misturado com fogo, né, uma coisa linda, e tocavam as harpas. Né, tem uma descrição lá em Apocalipse 21, como as ruas desse lugar eterno que nós vamos estar, que ruas como ouro claro, né, ouro fino, né? Então esse mar de vidro, né, representa também algo, né, algo maravilhoso, lindo. E as harpas, né, que Deus lhes tinha dado, tocavam as harpas. A gente já falou, né, a canção dos 144 mil, que eram como arpistas, né, cantavam uma nova canção, só eles podiam cantar. Olha que lindo, gente. E essas pessoas, né, que venceram, que derrotaram o monstro, elas cantavam a canção de Moisés, servo de Deus. Olha aí como Moisés é reconhecido. Será que nós também seremos reconhecidos, assim como Moisés, assim como Davi, assim como Daniel, tantos outros? Será que nós vamos ser aprovados e sermos reconhecidos assim, né? A ponto de sermos citados por Deus? Uau! Cantavam a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro. Olha aí, Moisés, canção de Moisés e a canção do Cordeiro, Jesus. Cordeiro com C maiúsculo. E cantavam assim, olha a canção linda. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas as tuas obras. Rei das nações, como são justos e verdadeiros os teus planos. Quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não te temerás? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois só tu és santo, todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras justas são vistas por todos.
Olha que linda canção. Deixa eu ler essa canção em outra versão aqui. Versão aqui da Almeida. Olha aí, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Uau! Que lindo, hein? Imagina isso cantado, né, com as harpas dedilhadas. E uau, que coisa mais linda, maravilhosa. Então esse capítulo 15 é um capítulo curto. Eu cheguei na metade dele até o versículo 4. Tem mais 4 versículos. Ele tem 8 versículos no total, que a gente vai ler no próximo estudo. Tá certo? E aí a gente termina o capítulo 15, que é uma preparação para o capítulo 16, que são as 7 taças da ira de Deus. Né? São 7 taças. E no próximo capítulo vai falar exatamente de cada uma dessas taças. Né? As 7 taças ou 7 flagelos, né? Ou as 7 pragas, né? Que serão lançadas, dizendo que são as últimas pragas do fim da ira de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu és tão maravilhoso, que mesmo nós errando tanto, sendo influenciados por essa mentalidade mundana, de prazer imediato, de buscar a riqueza que não é a riqueza verdadeira acima de Ti, Senhor Deus, que nós, e o Senhor ainda nos ama tanto, que nos dá chances, nos dá oportunidades. Fala conosco, nos dá a Tua palavra que estamos lendo agora para nos prepararmos, Senhor Deus, para tudo aquilo que vai acontecer e principalmente para estar perto de Ti, Pai, para toda a eternidade junto a Ti, cantando, Te louvando, maravilhado com a Tua presença, com o lugar que o Senhor tem preparado para nós, que é muito além. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nós sabemos que é tão maravilhoso que até essa descrição aqui, breve, né, um mar de vidro misturado com fogo, né, harpas sendo tocadas, canções sendo cantadas, louvando a Ti, Pai. Nada disso, nem ouvidos ouviram aquilo que Tu tens preparado para aqueles que o amam, Pai. Obrigado, Pai, por tamanho amor. Obrigado, Jesus, por vir morrer por nós, por ser o Cordeiro que morreu e deu seu sangue por nós, pagando pelos nossos pecados, pelos nossos erros, nos redimindo do pecado, Pai. Aceitamos a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. E obrigado também pelo Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por estar dentro de nós, nos convencendo do pecado, nos direcionando, nos capacitando. Amém? Então é isso, amigos. Um beijo no coração. E até o próximo dia do projeto, onde vamos encerrar o capítulo 15.